Olá, tudo bem? Meu nome é João Alexandre Guimarães e seja muito bem-vindo ao Prosa no ABDH. Direitos humanos é para humanos direitos? Cabe um pouquinho de direitos humanos dentro da esfera penal do direito brasileiro? Quando os direitos humanos e o direito penal devem caminhar juntos? Para falar sobre direitos humanos e direito penal, quem estará comigo para essa entrevista é a Ana Silva, membro do ABDH. Ana, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. E para conversar conosco, recebemos o mestrando em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, em Direito da União Europeia pela Universidade do Minho, uma ótima universidade, inclusive, professor, advogado e criador de conteúdo sobre direito penal no Instagram, meu querido amigo Vitor Poeta. Vitor, seja muito bem-vindo ao Prosa no ABDH e já te pergunto, como ponto de início, qual seria a convergência entre os direitos humanos e o direito penal? Quais seriam os exemplos práticos desses espaços de conexão? Bem-vindo. Meu amigo João Alexandre, Ana, todos que estão aí nos ouvindo, seja o dia que for, a hora que for, o momento que for, né? Essa é a mágica do podcast, meu alô, meu olá, os meus votos de que esteja tudo bem com todos. Novamente, é uma honra, um prazer inenarrável, como sempre, fazer parte da programação do Laboratório de Direitos Humanos aí da UF, Federal de Uberlândia. Meu muito obrigado pelo convite, eu espero que a gente possa aí trocar boas ideias sobre esse tema tão relevante. De acordo com a tua primeira pergunta, a tua primeira indagação, acredito que os direitos humanos, os direitos humanos, eles são direitos básicos de todos os seres humanos. São direitos civis, direitos políticos, como, por exemplo, direito à vida, direito à propriedade, à liberdade de pensamento, de expressão, de crença, de igualdade de todos perante a lei, de participar do governo do seu estado, podendo votar e ser votado de acordo com alguma característica legal, entre outros fundamentados no valor de liberdade. E qual que é a garantia fundamental que o direito penal põe em xeque na maioria das vezes? Exatamente, esse mesmo, a liberdade. Mas por que isso acontece? Isso se dá porque não existem direitos absolutos. Nós devemos analisar o caso em concreto, qual direito deve ser mitigado, seja em prol de um interesse público, ou de uma análise de valoração de dois direitos fundamentais que acabam se chocando, por exemplo. E aí, no caso que eu mencionei, a liberdade ela é mitigada para dar espaço, às vezes, à segurança pública. Por isso que é tão importante, tão famoso o princípio do devido processo legal, por exemplo. Para quê? Para que não se mitigue um direito tão fundamental como a liberdade, sem que tenhamos a certeza de que outra garantia fundamental vai estar sendo violada sempre. Eu repito, sempre buscando o não cometimento da tão famosa injustiça. É isso que eu acredito. Em seguida, a gente queria saber qual que é a sua opinião, levando em conta o caso do jovem aqui de Uberlândia, que foi preso devido a um tweet, e a gente queria saber como você enxerga os limites da liberdade de expressão perante o direito penal. Então, levando em consideração que o direito de um termina quando começa o direito do outro, eu acredito que, havendo bom senso e respeito das pessoas, não há o porquê limitar a liberdade de alguém se expressar. A gente começa por aí. Há quem defenda que a liberdade de expressão ela deve ser analisada a partir de um direito natural, tal como o direito à vida, que é o precedente de qualquer Constituição. Afinal, os indivíduos eles devem ter o direito de se expressar independentemente de credo, de opinião política, de ideologia, de qualquer opinião que seja. Já outros grupos, eles acreditam que manifestações ofensivas e opiniões também ofensivas, que sejam consideradas, por exemplo, discurso de ódio, entre aspas, eles não podem ter espaço na nossa sociedade atual e moderna. A liberdade de expressão ela é garantida no artigo 5º da nossa Constituição, que fala lá que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E, salvo engano, no artigo 220, veda de toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. E aí, trazendo para o caso do jovem de Uberlândia, de natureza política e ideológica. Então, está sendo vedada a censura nesse caso. Porém, como percebemos aí no caso do jovem conterrâneo de vocês, aí de Uberlândia, assim como em muitos outros casos, acaba se afastando princípios fundamentais, como da presunção de inocência, do devido processo legal, além de incorrermos no risco de, ao buscarmos resguardar o direito fundamental, a gente acaba infringindo outro, qual seja a vedação à censura.
Por certo que algo que atente à vida do presidente da República não deve ser tolerado, mas não deve também ser do jeito que está sendo colocado em tela. Pelo menos o que eu vi na mídia e na internet, com os links disponibilizados aí até pelo João, porque na hipótese se tratava claramente, claro, na minha opinião, de uma piada. E mesmo que de mau gosto, piada ainda piada. Ainda se fôssemos analisar do ponto de vista penal, nem haveria de se falar em ato preparatório, por exemplo, sendo talvez então uma atipicidade jurídica, já que o intercrimes, o caminho do crime, nem teria iniciado. Aí a gente já está entrando um pouquinho, propriamente dito, no direito penal, mas é o que a luz nos mostra. Outro exemplo que eu quero trazer, muito parecido com esse caso, até não está em voga, mas vale ressaltar, é o da censura de mais de 3.000 dias que o jornal Estadão, o Estado, para não se pronunciar em relação a uma operação da Polícia Federal que investigava o filho do ex-presidente Sarney. E ainda, caso mais recente ocorreu em 2019, por uma liminar do ministro do STF, Alexandre de Moraes, para censurar a revista Cruzoé e o antagonista em uma matéria a respeito do Toffoli. Com certeza, o mais recente, que todo mundo conhece, aí, é o do deputado federal Daniel Silveira, que eu não vou entrar no mérito, porque iria mais com um tema de imunidade parlamentar, um pouco mais para o legislativo, que não é o objetivo nem o tema proposto aqui da nossa prosa de hoje. Então, meus amigos, Ana, João, Alexandre, concluindo essa indagação de vocês, se o direito de se expressar não ferir algum bem jurídico de tutela mais importante, ou pelo menos igualmente importante, de fato ele tem que ser respeitado. Tem uma frase que eu gosto muito, e eu sempre menciono, é aquela, né? Eu posso não concordar com nenhuma das palavras que você fala, mas eu vou defender até a morte o direito de você dizê-las. Inclusive, em parênteses aqui, já que é uma prosa, essa frase é da Evelyn Beatrice Hall, apesar de os créditos serem sempre atribuídos ao pensador iluminista Voltaire, um dos homens mais influentes lá do século XVIII. É mais ou menos isso que eu consigo tirar desse caso em concreto. E eu acho que essa discussão entre limites é muito importante, porque quais são as regras e princípios do sistema penal brasileiro que tutelam diretamente os direitos fundamentais? Como a gente discutiu agora, a liberdade de expressão, determinada na Constituição Federal. Quais são como o direito penal pode limitar por exemplo, você falou a questão da liberdade. Como é que isso acontece hoje no direito penal em relação aos direitos humanos, que são básicos para todo mundo? Então, logo no primeiro artigo da nossa Constituição Federal, nós encontramos o princípio basilar do Estado constitucional e democrático de direito, que é qual? Dignidade humana, dignidade da pessoa humana, como evidentemente a gente fala. E todos os outros princípios constitucionais, eles ancoram-se nesse princípio basilar. Então, não há como servir de base para todo o sistema penal brasileiro. É, de fato, a âncora. Ou seja, no princípio da dignidade da pessoa humana decorrem todos os outros princípios aplicados no dia a dia do processo penal. Aí os princípios da legalidade, o princípio da extratividade, da lei mais favorável, da individualização da pena, da personalidade da pena, das limitações das penas, do respeito ao preso, o próprio de presunção de inocência e até mesmo da proporcionalidade. Os primeiros que eu falei, eles estão explícitos na Constituição de 88, enquanto esse último, ele é um princípio implícito, mas não deixa de ser um princípio e versa, sim, no nosso ordenamento. Os dois maiores princípios em que se embasa o processo penal são os princípios do devido processo legal e o acesso à justiça, indubitavelmente. E destes princípios decorrem todos os outros necessários na busca de uma ordem jurídica justa. E também a combinação destes com o princípio do contraditório e a ampla defesa vão acabar formando as garantias processuais de todo e qualquer indivíduo aqui no Brasil. Se a gente for discutir, a gente vai longe. Esse é um resumo, sendo bem breve e objetivo do que se trata aí a tua indagação. Trazendo essa questão de justiça e de dignidade, qual seria a relação entre o direito à liberdade de expressão e o direito à honra dentro do contexto penal? Então, Ana, como eu disse anteriormente, não existem direitos fundamentais absolutos. Há a tipificação penal dos crimes contra a honra, como a calúnia, a difamação, a injúria,
que são consideradas restrições à liberdade de expressão. Ok. A calúnia, o que é? Ela consiste em atribuir falsamente a alguém a autoria de um crime. Fulano de tal determinado roubou o mercado aquele dia. Já a difamação consiste em imputar um fato ofensivo à reputação de algum cidadão. E, por fim, mas não menos importante, a injúria é atribuir a alguém uma qualidade negativa, né? Não importa se falsa ou se verdadeira. E é aquele famoso palavrão, por vezes, né? Além disso, as decisões judiciais, melhor dizendo, elas podem sim limitar atividades ou publicações específicas, porque elas vão acabar considerando alguns abusos do direito da liberdade de expressão, como a gente já comentou anteriormente. Em 2016, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro proibiu a comercialização, a exposição e a divulgação do livro Minha Luta, do Adolf Hitler. A justificativa era qual? Era que a obra incitava práticas de intolerância contra grupos sociais, étnicos e religiosos, ou seja, nazismo. Então, eu defendo aqui que no caso do embate entre a liberdade de expressão e a proteção à honra, exista sempre uma avaliação comparativa dos direitos envolvidos. E aí, sopesando o direito de se expressar livremente com a proteção jurídica conferida à honra, enquanto um direito fundamental do ser humano. Acima de tudo, cabe verificar se a livre expressão que incomodou a honra alheia se mostrava necessária, se foi moderada, se guardou proporcionalidade ou até, se for razoável, e pode viver em harmonia com atributos da honra do ofendido. Quando não existe um equilíbrio entre esses interesses tutelados pelo Estado e pelo direito, ocorre um crime contra a honra. E aí cabe ao agressor responder pelo excesso do seu livre direito de expressão, o qual, por certo, como a gente comenta aqui, não é absoluto. Por fim, é necessário lembrar, de acordo aí com esse livre direito de expressão, que a internet, pessoal, ela não é território onde tudo se admite. A internet, como eu costumo dizer, ela não é terra de ninguém. A lei existe aqui também. Por mais que a falta do contato físico acabe por encorajar as pessoas transmitindo aquela falsa ideia de impunidade, muitas vezes, o ambiente virtual ele está longe de ser uma área livre de vigilância. Como a gente percebe aí no caso da cidade de Uberlândia, cidade de vocês, mesmo que a gente acabe não concordando com o deslinde do caso em questão. Aí cabe ao ofensor, melhor dizendo, da honra alheia pela via digital, a responsabilização penal, arcando também com os ditames civis, dano material e dano moral do que a conduta dele, o ato ilícito dele, vir a causar a outro. E quais são as maiores dificuldades quando a gente fala dessa questão de direitos humanos, dos direitos básicos, dentro do sistema carcerário? Porque hoje a gente vê vários relatos de prisões que estão superlotadas, de condições desumanas, e as condições desumanas é baseado nos direitos humanos, os direitos básicos do cidadão. E por que elas existem e quais são as suas consequências em relação ao sistema carcerário? Meu amigo, aí é uma questão complicada. Essa é de fato colocar o dedo na ferida, né? A maior dificuldade, acredito, se encontra em toda a estigmatização da criminalidade advinda de uma desigualdade social que é intrínseca no Estado. A pobreza, que de fato é produto do capitalismo, e ela é um contraponto de capitalismo, se reproduz através de mecanismos excludentes em que a vulnerabilidade ela é legitimada no meio social. É um pouco complicado, mas a gente começa a entender que a estrutura governamental torna a violência necessária em alguns aspectos da própria manutenção da desigualdade social. Pois se são presos, se os presos eles sofrem torturas, maltratos, descasos, perseguições e opressões, fazendo que tenham dentro de si um desejo maior e exagerado de vingança, tornando a mesma um ciclo dessa organização societária. É um pouco estranho de se pensar, mas quando a gente pensa dessa forma, a gente acaba também pensando o ordenamento jurídico brasileiro, ele afasta o preso da sociedade com a intenção de prover condições efetivas
para que o mesmo possa aderir novamente ao meio social, ressocialização, né? Mas o que a gente acaba encontrando é uma situação diferente, porque na realidade do sistema prisional brasileiro, isso aí está muito longe de cumprir o que se determina em lei, principalmente quanto aos direitos que o preso tem para se viver dignamente. A gente está falando de vida, porque enquanto ele está segregado, ele também está vivendo. A precariedade do sistema prisional brasileiro, ele não contribui em nada, absolutamente nada, para a ressocialização dos presos. Todo mundo sabe disso. Eu mesmo aí estou careca de saber disso. Na atualidade, o país ele não tem estrutura e infraestrutura para que a lei seja cumprida. Os presos, eles vivem em cárcere, eles vivem numa vida subhumana, não tendo seus direitos respeitados, verificando-se aí no cotidiano a violação de um dos fundamentos da República Brasileira, que a gente comentou lá no início da nossa prosa, a não aplicação do tão famoso princípio da dignidade humana. Lembra? Eu falei, esse princípio é basilar no ordenamento e na estrutura jurídica brasileira, não mundial, por óbvio. Vejam essa. Enquanto ocorriam denúncias na central de flagrantes do centro de Curitiba, que mantinha 81 presos num espaço construído para 8 pessoas, lá tinha gente com tuberculose, com HIV sem tratamento adequado, com feridas infeccionadas, pessoas em pé sem poder deitar, por óbvio, dentre outras situações ilegais, agravadas todas, pensa, pelo mau odor, pelo calor. Ao mesmo tempo que isso acontece no país, também vem a público notícias como as denúncias em relação às regalias que o casal, o vereador Jairinho e a Monique Medeiros, né, do chocante caso do menino Henrique, agora, atual, dessa semana que a gente está gravando essa nossa prosa, já que hoje é dia 16 de abril, alegando que nas 2 horas em que eles permaneceram no presídio, eles puderam se despedir com um beijo, um abraço, além de que, segundo alguns agentes penitenciários, diga-se de passagem, a gente é necessário pontuar dessa forma, o Jairinho permaneceu todo o tempo na sala da direção, com direito a lanche, refrigerante, cafezinho, e alguns falam em até, eu vi algumas notícias nesse sentido, não sei se é verdade, o uso de um celular. Aí eu pergunto para vocês, tá um pouquinho desbalanceado. Para encerrar a nossa conversa, por que existe uma distância entre a teoria penal e a realização dela, tendo em vista todas as problemáticas que dificultam a blindagem dos direitos fundamentais dentro da prática penal? Então, por que isso acontece? Isso acontece principalmente porque existe uma confusão de papéis. O papel do juiz, aqui no Brasil, ele é o de garantidor de uma máxima eficácia dos sistemas de direitos do réu, ou seja, a sua verdadeira missão constitucional. Todavia, esse aí, ele tem tomado as rédeas do polo acusador, entendendo-se não apenas como um ente imparcial, como ele deveria ser no processo penal, mas ele acaba sendo o próprio efetivador da tão famosa justiça social. E aí, a mídia de manobra clama muito por isso, o que é muito, 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 muito complicado. A gente sabe que hoje a mídia ela é o quarto poder. Ela tem muita, 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 muita influência no quesito pré-condenação e até mesmo no quesito condenação. Porque a gente sabe, o juiz ele é um ser de carne e osso, ele é um ser de pensamentos, ele é um ser que tem religião, que tem partido político, que tem time de futebol, que tem preferência sexual. Bom, é um ser humano como todos os outros, como todos nós somos. Então, ele é passível, sim, de influência e ele não vai ser imparcial, como a lei garante que ele seja. Isso não acontece, não sejamos levianos. Assim, dessa forma, como disse o ministro Lewandowski essa semana também, agora, segunda semana de abril de 2021, o membro do Poder Judiciário que quer combater a corrupção, que peça exoneração e vai fazer outro concurso, porque ele errou a carreira. Isso foi dito pelo próprio ministro Lewandowski no STF.
O que ocorre no processo penal no Brasil e na prática, infelizmente, as partes que deveriam ser equidistantes, como a gente verifica na lei, elas estão cada vez mais separadas. Meus amigos, parece que se perdeu a essência do processo acusatório, em que o objetivo é que todas as partes trabalhem juntas para a obtenção do quê? Da verdade real. E aí a gente acaba percebendo que, cada vez mais, a vontade dos policiais de prender, dos promotores de punir, e aí a gente vai acabar chegando no limite do juiz de condenar, deixando de lado todos os preceitos basilares que a gente tratou aqui até agora. E aí a gente finaliza dizendo o quê? Eu costumo falar muito disso na internet, muito disso em palestra, não vou me furtar de falar aqui, e aí mando, como sempre, o meu salve, um grande abraço para o meu eterno orientador Alexandre Moraes da Rosa. As regras do jogo não estão sendo respeitadas, não há fair play do jogo, as próprias regras não estão sendo verificadas. E o que vai acabar? Isso acaba dificultando a blindagem dos direitos fundamentais dentro da nossa prática penal. Acredito que é isso. Vitor Poeta, muito obrigado por aceitar nosso convite, de verdade, acho que deu para entender que essa prosa é sobre um assunto importante, relevante, atual, e que muitos acham que o direito penal realmente não tem relação nenhuma com direitos humanos. A gente vê que os direitos humanos estão presentes em todos os passos, em toda a vida do direito penal, e então muito obrigado de verdade por participar dessa nossa conversa. Meu amigo, de novo, mais uma vez, e sendo prolixo, eu que agradeço, prazer enorme, muito bom, é um assunto que a gente precisa sim falar, a gente precisa sim conversar sobre isso, não dá para deixar mais de lado, é um assunto que é importante, nós, operadores do direito e pesquisadores, principalmente, trazer à tona, conversar, debater, discutir e tentar jogar para a aplicação. Muito importante, muito bacana, mais uma vez agradeço, sempre à disposição do laboratório, sempre que quiserem, precisarem, necessitarem, qualquer coisa, estamos aí, um prazer, muito obrigado, tá bom? Ana, e temos um convite para quem está nos ouvindo. Sim, antes de tudo queria agradecer o Vitor, lógico, né, porque eu acho que foi uma conversa muito produtiva, e o Laboratório de Direitos Humanos, ele está convidando todo mundo para o nosso 6º colóquio de Direitos Humanos, que vai acontecer nos dias 10 e 12 de maio desse ano, 2021, e vai ser um evento 100% online. As inscrições e submissão de trabalhos podem ser feitas através do nosso site, que é labdireitoshumanos.org. Muito obrigado, Ana, por participar da nossa conversa. Muito obrigado, Vitor, novamente. Para você que nos ouviu nas plataformas de áudio, a entrevista também está disponível no nosso canal do YouTube, Laboratório de Direitos Humanos da UFO. Até o próximo episódio e fique bem.